Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Quero abrir este comentário agradecendo a todos pelo apoio depois da censura imposta pelo YouTube a um vídeo meu intitulado A Empulhação da Pandemia, que já tinha mais de 130 mil visualizações no canal. Aliás, quero agradecer também ao YouTube, onde consegui mais de 30 mil inscritos no canal em pouco mais de um mês de atividade, pela sua atitude irresponsável, antidemocrática e arbitrária, sem qualquer chance de recurso. Deus escreve certo por linhas tortas. No fim das contas, isso fez com que as outras mídias sociais registrassem uma explosão de visualizações. Só no Facebook, por exemplo, mais de 750 mil pessoas já viram o vídeo. Ao anônimo esquerdoide sem noção que reclamou do meu vídeo, gostaria de lembrar duas coisas. O falso se dá bem com todo mundo, o verdadeiro não. Por isso a divergência não me assusta. Por outro lado, se você não tem bom humor e não sabe rir, coloque a sua máscara e se dirija a outro perfil. Deixe democraticamente o meu em paz. Resumindo, a você o meu mais sincero vacilascar. Mudando de assunto, quero abordar dois temas que me incomodam muito. Um deles é o conto do vigário a que todos foram submetidos por esse vírus chinês. E o outro é a lamentável atuação do infame Supremo Tribunal Federal, a perene vergonha nacional. Vamos começar pela peste chinesa em seus diversos ângulos. A covarde OMS, a Organização Mundial da Sacanagem, sediada em Genebra, cujo lema é uma frase de Sócrates, só sei que nada sei, finalmente admitiu que manga com leite não mata e reconheceu que o vírus pode ser transmitido também por Wi-Fi e Bluetooth. A OMS também soltou uma nota informando que não disse o que disse, mas diz que não disse o que queria dizer quando disse o que disse. Você sabe, clareza é tudo. Agora, falando sério, essa abordagem covarde da OMS causou a morte desnecessária de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, bem como a destruição de micro, pequenas, médias e grandes empresas, com o consequente desemprego de milhões de pessoas. Muita gente passa fome e a covardia genocida continua aqui dentro, no Brasil, praticada por governadores e prefeitos. Em Vitória, onde o governador Renato Casagrande proibiu a hidroxicloroquina, mas carregou a mulher para tomar o remédio quando ela pegou o vírus, os postos de saúde continuam receitando paracetamol e mais nada. Essa covardia safada ou genocídio anunciado continua em diversos outros estados. Pelo menos esses 12 governadores capachildos da China, mais perdidos do que a OMS em pandemia, praticam ações semelhantes contra a população sem chance de defesa. Quantas pessoas estão se despedindo e se despediram de seus entes queridos sem poder se aproximar deles depois de eles morrerem sem necessidade? Se tivessem tomado um remédio barato, que não dá lucro para as indústrias farmacêuticas, muitos estariam vivos. Mas a ganância dos canalhas não deixou. Vejam imagens dessa ganância no Pará, onde o famigerado Barbalinho está metido até o pescoço num esquema sujo. Aliás, como diz um jornalista veterano amigo meu, o filho do Jader é o mais autêntico barbalho do Pará. Herdou as raízes e os troncos, uma floresta de longos aprendizados. No entanto, acredite, a obsoleta mídia tradicional protege a ladruagem enquanto se escandaliza com os palavrões do presidente. Uma globete, figurinha carimbada, chegou a questionar a operação da Polícia Federal que desbaratou a picaretagem no Pará, perguntando se isso era de fato desvio público ou desvio de finalidade da Polícia Federal. E é simplesmente inacreditável a cara de pau do ladrão, que afirmou não achar nada razoável a PF investigar o roubo em plena pandemia e que não sabia que os respiradores pagos adiantados por ele a um amigão dele não funcionariam. Agora é aquela história, brasileiro tem mania de copiar o que é dos outros pela metade. Na pandemia copiou e aperfeiçoou a roubalheira, mas o Brasil devia ter copiado também o tratamento chinês dado a quem rouba dinheiro do povo. Na China, é fuzilamento sumário e o custo da bala é cobrado da família do ladrão executado. Vamos agora para São Paulo, onde o desgovernador João Dória inventou uma vacina chinesa. Sabe como é que vai ser a parceria Dória-China?
A China fez uma vacina, fez os 2 primeiros testes em animais chineses e Dória, o Joseph Mengele brasileiro, fornece 9.000 cobaias humanas paulistas para o teste final. E você sabe o que está por trás dessa notícia? O anúncio da vacina chinesa teria sido antecipado porque ele ficou sabendo que o governo federal estaria disposto a receber a vacina desenvolvida por um laboratório americano, que já está entrando na 3ª fase de testes agora em julho, com 1.045 cidadãos americanos. É a tal coisa, só podia ser chinesa essa vacina do Dória. Você encomenda hoje, paga adiantado, espera até o ano que vem e quando a vacina chegar, é uma b****. As perguntas que não querem calar são as seguintes: você vai querer tomar vacina chinesa? E entre tomar uma vacina chinesa e usar máscara pelo resto da vida, qual a cor da máscara você gostaria de usar? Por falar nisso, a avó de uma amiga minha acaba de fazer o teste de Covid que o Dória comprou da China. E o resultado chegou, confirmando a gravidez da velhinha. Surge agora uma nova teoria da conspiração. A peste chinesa teria sido um golpe dos clubes de futebol brasileiros em conluio com a OMS e a China. Os clubes estariam receosos de enfrentar o Botafogo de Keisuke Honda. Enfim, o que mais preocupa nessa farsa da pandemia é que ficou muito claro como é fácil dominar a humanidade pelo medo e pela mentira. Bem, o outro assunto é o infame Supremo Tribunal Federal, que insiste em ser rotulado de vergonha nacional, onde um processo se arrasta há 49 anos sem data para ser julgado. O inquérito fake sacramentado pelo sinistro Edson Fachin é vergonhoso, arbitrário, nazista, absolutamente ilegal, inconstitucional e concebido para nos fazer calar diante dos crimes praticados por seus eminentes pares. Quanto mais Fachin falava outro dia na TV, nervosinho, ameaçador e autoritário, exaltando os méritos da corte e o suposto crime dos supostos investigados, mais náusea ele causava em mim e em muitos brasileiros honrados e trabalhadores. O que Fachin pretendeu sem sucesso foi caçar o uso livre da palavra e proibir o exercício da liberdade de manifestação, no sentido de vetar a realização de qualquer crítica contra os sinistros do STF, transformando-os em seres celestiais, imunes a questionamentos e ofensas, como se eles não pertencessem a esse mundo. Do jeito que a coisa anda, o Brasil corre o grave risco de cair nas mãos do cartel do crime novamente, ajudado pelo cartel da imprensa rasteira e sob o martelo dessa justiça rampeira. E por que o inquérito do STF é ilegal? Primeiro, juiz não pode investigar, apenas o Ministério Público e a polícia. Segundo, fake news não é crime tipificado pelo Código Penal. Terceiro, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, arquivou o inquérito, mas o STF ignorou isso. Quarto, o juiz que julga o caso não pode ser escolhido, tem que ser por sorteio. Quinto, a liberdade de expressão está sendo violada. Sexto, os advogados dos investigados não tiveram acesso ao inquérito em descumprimento à súmula vinculante número 14 do próprio STF. E sétimo, os supostos crimes não ocorreram nas dependências do STF e, portanto, não há competência processual da Suprema Corte. E não me venham com essa ideia de que eu esteja aqui desejando o fim do STF. Não. O que eu quero é a destituição imediata desses integrantes facínoras do STF sob os meios estritamente legais, inclusive deste senhor Fachin, que usava bonezinho do MST defendendo a criminalidade no campo e acaba de agradecer à semi-analfabeta ensacadora de vento pela sua indicação ao Supremo. Enquanto somos ameaçados em nossa liberdade de expressão, isto é o que acontece com os amiguinhos do tribunal. Veja na ilustração. Os processos de amigos e parceiros dos sinistros prescrevem e eles dizem não saber o motivo da revolta da população contra o STF. Por outro lado, a gente fica sabendo que Dias Toffoli e Alexandre Lex Luthor de Moraes vão votar na ação que questiona o ato que instaurou o tal inquérito das fake news, baixado e operado por eles mesmos. Vamos nos lembrar da lei do impeachment de 1950, que no seu artigo 39 diz que são crimes de responsabilidade dos ministros do STF proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções.
Na festa de São João deste ano, só o STF vai brincar de quadrilha. No fim das contas, ficamos na dependência do Supremo Tribunal das Falcatruas para saber se ovo faz mal ou não, se podemos comer a clara ou a gema, e se o feijão vai por cima ou por baixo do arroz, ou se ele pode ir de ladinho. Ah, e mais uma coisinha. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, se reuniu com dirigentes do WhatsApp para, abre aspas, discutir mecanismos de contenção da disseminação de notícias falsas, fecha aspas. Mas não se iluda, aqueles que defendem a censura na internet não estão preocupados com as notícias falsas, estão preocupados com as notícias verdadeiras. E eu me despeço com imagens capturadas na internet que mostram o capachio do Tedros Adhanom, da OMS, furando alegremente o isolamento social. Espero sinceramente que o YouTube não censure esse vídeo por causa disso.